Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. É mais esse devocional, onde diante de tantos desafios que nós enfrentamos atualmente, você já parou para se perguntar sobre todos esses eventos que estão acontecendo no mundo relacionados às profecias sobre a volta de Jesus? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar que absolutamente tudo que acontece hoje no planeta Terra já estava escrito nesse livro? Já parou para pensar nisso? Como você percebe o papel que existe nos conflitos e tensões políticas ao redor desse planeta no contexto de tudo que está escrito aqui na Bíblia e na grande aparição de Cristo Jesus, que é eminente e até um cego consegue enxergar? Você já parou para analisar também sobre os avanços da tecnologia e a crescente conexão no mundo inteiro de um único governo, de um único sistema? Isso tem despertado uma reflexão para você sobre todas as linhas e todas as passagens bíblicas discutidas aqui nesse livro milenar? À luz de todos os acontecimentos, tragédias, desastres, perseguições, esfriamento do amor, iniquidade, a multiplicação da perversidade. Como você tem olhado para o papel de tudo isso, de todos esses desastres naturais e todas essas mudanças climáticas que são acontecidas do nada, em relação a todas as profecias que estão nesse livro, profecias relacionadas ao último dia ou aos últimos dias? Tem parado para pensar nisso tudo? Não? Sim? Então vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco a respeito daquilo que está escrito nesse maravilhoso livro. Um livro que é repleto de amor e que nos deixa bem claro a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nos dá claramente a visão daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Porque ele está na porta batendo. E breve isso vai acontecer. Então vamos orar, porque é um motivo de muita felicidade. É um motivo de muita felicidade para aqueles que estão com o Espírito Santo. A volta de Cristo é um motivo de muita felicidade. Vamos orar e pedir para que o Espírito Santo ele nos encha com sua sabedoria no dia de hoje. E que, acima de tudo, diante de toda essa felicidade, nós possamos ser cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, porque ainda existem muitas almas a serem salvas. E o Espírito Santo quer alcançar todos, porque não é da vontade de Deus que nenhum se perca. E cabe a nós proclamarmos o Evangelho e cumprirmos o ID. Então, ore comigo nesse momento, diante de toda essa felicidade que você passa, e que o Espírito Santo possa nos encher mais uma vez com toda a sabedoria. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de reflexão na tua palavra. Obrigado por todas as revelações contidas, Pai, no teu grandioso amor por nós. Amor tão grande que nos constrange. Impossível de calcularmos a imensidão desse amor. Todo o universo cabe na palma da tua mão, Senhor. E nos sentimos completamente seguros diante da tua presença. Te damos graças, Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
pois Ele nos permitiu estarmos do teu lado hoje, te chamarmos de Pai, proporcionando o Espírito Santo conosco. Espírito Santo, vem, nos enche com a tua sabedoria, que nós possamos ser luz e sal na vida daquelas pessoas que necessitam. E alcança, Espírito Santo, todas aquelas pessoas que você julga que são necessárias para o cumprimento de todas as Escrituras, até a volta de Cristo Jesus. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós, nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos, é o que nós já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E diante de tanta coisa que tem na Bíblia falando a respeito da volta de Jesus, é difícil encontrar um start de tantas coisas boas que existem a respeito da volta de Jesus. Então, a leitura de hoje vai começar no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 10 ao 14. E aí quem vai fazer a leitura desse trecho maravilhoso é a minha mãe. Então, mãe, Mateus 24, versículo 10 ao 14, pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Aqui diz: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nesse trecho, a palavra de Jesus, né, Jesus mencionando a Jesus, falando, nós encontramos um alerta sobre os desafios das tribulações que nós vamos enfrentar no mundo e que nós já estamos enfrentando no mundo. Ele nos alerta sobre as possibilidades de escândalos, de traições, né, que vão surgir falsos profetas. E nós vivemos em um mundo onde as tentativas de engano são constantes. E se olharmos para a nossa história, nós podemos perceber claramente que isso acontece em um volume muito mais acentuado do que antes. A quantidade, não só a quantidade, mas também a forma como as coisas acontecem em sua gravidade são são piores do que as de antigamente. Jesus também aqui prevê que devido ao aumento da maldade, muitos corações, né, vão se esfriar. Jesus ele está falando aqui sobre o esfriamento da fé. Jesus ele está falando aqui nesse trecho, nós lemos sobre a apostasia. A apostasia é o afastamento da fé. Jesus ele não está falando aqui que no final dos tempos haverá um avivamento. Jesus ele fala que no final dos tempos haverá uma apostasia da fé. Pessoas se afastando da fé. É isso que está escrito e foi isso que nós lemos. Jesus ele menciona que o amor ele vai esfriar. É o próprio Cristo que menciona isso. Em tempos de grande adversidade, né, pode parecer difícil manter a chama da fé acesa. É isso que Cristo menciona aqui. E nós somos chamados a perseverar. Aquele que perseverar até o fim. Versículo 13. É o que vai ser salvo.
Está aí no versículo 13 na sua Bíblia. Se você ler, está aí, bonitinho. Escrito com todas as letras. A promessa de Jesus é clara. Aquele que permanecer firme na fé até o fim, esse vai ser salvo. É o que permanecer na fé, não é o que abandonar. E essa firmeza na fé não significa a isenção de cumprimentos dos nossos compromissos, mas sim a confiança inabalável de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas. É a certeza que mesmo quando tudo parece que está dando errado, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa sombra, a nossa água que brota da rocha, o maná que desce do céu, a coluna de fogo que nos aquece à noite no frio. E alguns eventos relatados aqui na Bíblia, irmãos, acontecem hoje na cara das pessoas, tá? É evidente, só não enxerga quem não quer, como eu mencionei, até em tom de brincadeira, até um cego consegue enxergar. O aumento dos conflitos globais, como descrito, se você olhar um pouquinho mais para trás em Mateus, no capítulo 24, se você olhar um pouquinho mais para trás aí nos versículos 6 e 7, olha só o que está escrito. Acredito que quem ficou de ler essa passagem foi a tia Maria, se não me engano. Tia Maria, ligue o microfone e lê para nós, por favor. Amém, amém. Glória a Deus. Diz assim: não tenha medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus, meu Pai. Amém. E aí, Amém. o que é que você tem visto na televisão? Obrigado, tia Maria. O que é que você tem visto na televisão? O que é que você tem visto na internet? O que você tem visto nas redes sociais? É o presidente da Coreia que vai para a Rússia tratar sobre guerra, sobre armas. É os Estados Unidos com interesse em fazer isso, em fazer aquilo outro. E é terremoto. É um terremoto que aconteceu há alguns anos atrás. E aí volta a acontecer um pior ainda. É fome se alastrando na terra. Infelizmente as pessoas não noticiam a fome, mas assim, o que tem de gente, pele e osso, morrendo de fome, sendo amamentada por leite que não sai dos seios de suas mães. Isso mesmo, sendo amamentada por leite que não sai. Criança com a pele do seio da mãe na boca, tentando sugar alguma coisa que não existe. É o que não falta, irmão. Isso aqui tá cheio, a terra tá cheia disso daqui já. A terra já tá cheia, terremotos, maremotos. Alguns anos atrás nós vimos uma tsunami arrasar algumas cidades. Outro dia o sol com um buraco negro dentro dele, uma mancha negra dentro dele, as notícias se espalhando, os cientistas viram lá um buraco enorme, maior do que a Terra, dentro do Sol. São sinais, são claros. Você também vê isso daí em Lucas, no capítulo 21, no versículo 11. Compartilhando aqui na tela com você.
Quem vai fazer essa leitura é o nosso irmão Francisco. Francisco José, pode ligar seu microfone e fazer a leitura, por favor, para nós. Lucas 21, versículo 11. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém, irmão, obrigado. Sinais no céu, sinal no sol, é terremoto, é fome, pestes, eu não preciso nem falar sobre peste, né? Essa última aí que veio na terra inteira, em vários lugares. Muita gente morreu por conta dessa doença que se alastrou no mundo inteiro. Meu sogro faleceu por causa disso. Muita gente morreu. Muita gente foi ceifada por causa disso daí. Fora outras coisas. Outras doenças que já aconteceram anteriormente. Se for falar aqui. E os avanços da tecnologia, então? Será que você não tem ouvido falar em as coisas que acontecem a respeito do avanço da tecnologia? Assim como nós já lemos aqui em Mateus 24, capítulo 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Irmão, a internet está levando a palavra de Deus para o mundo todo. Para o mundo todo. Breve, até mesmo em países que o próprio evangelho não pode entrar, as pessoas vão acessar na palma da mão. É o tal do chat, o chat GPT, né? Acho que é assim que pronuncia aquele chat lá, inteligência artificial. É a marca que querem enfiar nas mãos, que querem, enfim. O avanço da tecnologia está aí, a moeda única, o governo único. Os falsos profetas, nossa, o que tem de falso profeta? Apostasia. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Apostasia da fé, pessoas que se dizem pastores e não são pastores, são filhos do próprio cão, pregando a palavra de Deus, levando as pessoas a sacrificarem por dinheiro, levando as ovelhas tudo para o matadouro. E as ovelhas, ao invés de se aterem à leitura da palavra, se atêm a doutrinas estúpidas. Como se Deus dependesse do sacrifício do seu carro e da sua casa para ser Deus. O maior sacrifício que você pode dar, irmão, para Deus é se arrepender e morrer para o pecado. Esse é o maior sacrifício que você pode dar. Sempre foi o maior sacrifício. Deus é o dono da prata e do ouro. Você morre, a casa que você tem, o imóvel que você possui, fica tudo. A aliança no seu dedo, esse óculos, a lente de contato aí que você tem no seu olho. Nada vai embora daqui, fica tudo aqui, irmão. Você não leva nada. Leva nada. E as pessoas se matam por isso, as pessoas brigam por isso, brigam pelas coisas e esquecem das pessoas. E aí quando você olha para Mateus 24, do 32 e 33, que diz, Mateus 24, 32 e 33, que diz:
aprendam a lição da figueira, e a gente olha para esse trecho, quando que diz assim, olha, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês também que verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. A restauração de Israel como nação independente, como nós vimos lá há um tempo atrás, os eventos no Oriente Médio, a reconstrução do templo, vistos à luz das profecias da palavra do Senhor, as profecias bíblicas contidas aqui, nesse livro sagrado, especialmente em relação ao papel de Israel nos eventos finais, a suposta paz que muitos governos por aí estão tentando levantar no meio de tanta tribulação, uma moeda única, um governo único, tudo se preparando, tudo se encaixando, tá tudo se encaixando, irmão, ó. É igual um quebra-cabeça, uma pecinha aqui, você já brincou de quebra-cabeça? Põe uma pecinha aqui, uma peça ali, uma peça acolá, uma peça aqui, uma peça aqui. É igual um quebra-cabeça, você vai montando o quebra-cabeça, e no final que você montar, tá lá Jesus por sobre as nuvens e os seus eleitos no encontro maravilhoso com ele. Tá tudo lá. Aqueles que amam a Deus se debruçam na busca pela verdade. E se debruçar na busca pela verdade, você vai se debruçar nas Escrituras. A unificação de um governo global. Se olharmos para Apocalipse, eita Jesus, então a gente encontra tanta coisa que dá para passar o dia todo falando sobre isso. Vai passar o dia inteiro falando sobre isso, o dia todo, talvez nem o dia todo, passar um ano inteiro falando sobre isso e não acaba o assunto. Apocalipse 13:7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. A unificação da política, da economia, uma única moeda. São também indicadores dos tempos finais, irmãos. São indicadores dos tempos finais. Tudo se encaixa. É só você parar para ver. Pega a Bíblia, abre lá no jornal e assiste, se você vê que não está tudo relatado. Já nos foi avisado há muito tempo, está aqui, ó. Só é novidade para quem não lê a Bíblia. Tudo que está acontecendo só não é novidade para quem não lê a Bíblia. Porque para quem lê, isso daí não é novidade nenhuma. Breve, esse livro aqui será proibido de você ter ele. Guarde no seu coração as palavras. Os sinais do céu, os sinais celestiais, as características astronômicas, os sinais no sol, na lua, a quantidade de lua de sangue. Todo dia agora tem uma lua de sangue, uma lua vermelha. E a bicha agora fica bem grandona. Antigamente não era assim. Quantas vezes, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, você viu uma lua vermelha pertinho de você? Hoje dá medo, você olha assim pro céu, a bicha tá lá bem grandona. Você, eita Jesus, daqui a pouco bate aqui na terra. A quantidade de lua vermelha que tem, irmão. Dá até para você ver os buraquinhos da lua, mas nem de telescópio para você ver os buracos da lua, tá tudo do lado, cara. Toda noite você vai na rua, tem lá uma lua vermelha. Já não é mais nem notícia. Porque nem novidade mais é. Nós lemos Lucas 21,
Se a gente ler Lucas 21, 25 ao 28, que também diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia, e a perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Jesus amado, será que você não vê isso? As pessoas gemendo. Houve sinais aqui, gente, está tudo aqui, ó. Versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Ontem eu não sei por que cargas d'água, tanto tempo, olha, eu nem lembro qual foi a última vez que eu liguei a televisão para assistir um jornal. Ontem eu fui ligar a televisão para colocar um filme para me assistir, e aí na hora que eu liguei a televisão, antes de mudar para a sintonia HDMI, para conectar o celular à televisão, antes de mudar para o HDMI, estava aberto no jornal, e estava falando sobre o terremoto lá no Marrocos. E aí, eu estava vendo, não tinha como não ver, ela estava na tela da televisão, enquanto eu estava ali mexendo no celular, ouvindo a notícia, procurando ali o filme para colocar na televisão. E é claro que eu não assisti todo o noticiário, mas depois eu botei o filme para me assistir, que é muito mais edificante o filme do que aquela notícia. Mas, irmãos, o repórter lá apreensivo, olhe, faça doação, vamos ajudar, isso assim assado, isso assim assado. E ele falando, e ele apreensivo. E não é qualquer repórter, viu? Não era qualquer repórter, é um repórter de muito peso nacional. Cara muito inteligente, muito respeitado no meio. Eu não estou falando do repórter da noite, não. Estou falando de um repórter que tem aqui do Jornal da Tarde. Um repórter muito respeitado, falando. E ele perplexo por tudo que estava acontecendo. E eu disse só, ele está perplexo porque ele não lê isso aqui, ó. Se ele lesse, ele sabia já. Se ele lesse isso aqui, ele já sabia. As pessoas estão perplexas porque elas não conhecem as escrituras. Como um outro lá, um intelectual, eu não vou falar o nome dele, mas um cara intelectual, né, filósofo, conhecidíssimo, autor de não sei quantos livros no Brasil, autor de livro best-seller, abriu a boca, tá na internet, nossa, ele abre a boca para dizer, é porque Paulo caiu do cavalo. Irmão, não tem Paulo caindo do cavalo aqui na Bíblia, não. O cara totalmente inteligente, né? Supostamente inteligente. Mas ele não tem o trabalho sequer de ler a palavra de Deus, porque se ele tivesse lido, ele jamais iria falar que Paulo caiu do cavalo. Quando ele fala que Paulo cai do cavalo, ele mostra claramente a evidência de que ele não leu a palavra de Deus. Não lê, por isso que está perplexo com tudo, perplexo com tudo que está acontecendo. Não sabe ele que ele é louco. E de são não tem nada. Sabe? Para nós, esse aqui é uma grande verdade quando nós lemos aqui em Lucas 21, a partir do versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Não fique triste, irmão, por tudo que está acontecendo. Não fique triste por tudo que está acontecendo. Deus, ele sabe absolutamente de tudo. Inclusive, todas essas pessoas que morreram no terremoto, Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas, ele sabe sobre tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus manda Saul
matar a todos, gado, o exército, até as criancinhas, é porque Deus, ele sabia que aquelas criancinhas que o rei Saul deveria matar, mais lá na frente, elas seriam inimigas do próprio Deus. E então, agindo com misericórdia para salvar essas vidas, Deus as interrompe, ainda como criancinhas. Não foi por maldade, foi por amor, porque Deus ele tem um plano para cada uma das pessoas que está embaixo da terra, que está nessa terra, debaixo do sol. Deus tem um plano para todos, irmãos. Deus ele tem o controle e o domínio de tudo. Ele sabe quem é quem, cada uma dessa terra. Ele sabe quem é uma pessoa que nunca vai se converter. E ele sabe aqueles que vão se ajoelhar e se prostrar e confessar o seu santo nome. Ele sabe. Ele conhece a quantidade do fio de cabelos que tem na cabecinha de cada um de nós. E para você que é careca, se preocupe, Deus lhe conhece também. Deus conhece tudo, irmão. Tá tudo nas mãos dele. Não fique apreensivo. Olha a orientação de Cristo. Olha a orientação que está na sua frente aí. Erga a sua cabeça. Olhe para o alto. Pare de se lastimar. Olhe para o alto. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Ele é o Senhor da vida. E está próxima a redenção de nós, nossa redenção. Está aqui a promessa. Que promessa linda é essa? Tem promessa melhor do que essa? Não tem, irmão, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não é o carro do ano, não é um ministério lotado de pessoas para você dirigir. Não é não é a maior promessa que tem é a nossa redenção, a nossa salvação. Essa é a maior promessa. Tudo isso porque Cristo se sacrificou na cruz por mim e por você. Hoje é o momento de você se arrepender dos seus pecados. Se você está aí apartado de Cristo, já aceitou Jesus como seu Salvador, mas se desviou no meio do caminho, essa é a hora de você pedir perdão e voltar os seus olhos para Ele, erguer a cabeça e olhar para Ele. E se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento de você fazer uma oração e aceitá-lo. Porque é a única forma de você escapar sobre aquilo que está prestes a acontecer. A ira de Deus. O Espírito Santo vai subir. E todos que estiverem com o Espírito Santo vão juntos. E alguns vão ficar. Infelizmente, muitos vão ficar. Porque fizeram péssimas escolhas. Porque ouviram o Espírito Santo falar e não quiseram ouvir. Por decisões próprias. Não porque Deus não quisesse, mas pelas suas próprias escolhas. E que o Senhor tenha misericórdia de você, que está em pecado. E que Ele te dê a sabedoria para hoje, não amanhã, hoje, pedir perdão e voltar para Ele. Ainda dá tempo. Não sei se nos próximos 3 segundos haverá tempo, mas enquanto eu estou falando, ainda tem tempo. Então, se você puder, curva sua cabeça, vamos orar. E vamos ser luz e sal, gente, na vida de outras pessoas. Proclame a volta de Cristo. Proclame o arrependimento dos pecados. Abra sua boca e diga: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque breve
vem o fim. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua palavra. Obrigado por toda alerta. Sabemos que o Senhor nos ama, por isso que o Senhor nos alerta. Por isso que o Senhor mostra claramente que está próximo o fim. Temos a certeza, Pai, absoluta que nós somos a geração que será arrebatada. Nós olhamos para o céu, olhamos para a figueira e percebemos que tudo se cumpre de forma vertiginosa, de forma contundente, de forma acentuada. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos usados por Ti para a proclamação do Evangelho, para perseverarmos até o fim. Não calaremos as nossas bocas, pelo contrário, continuaremos a falar: arrependei-vos, vós que pratiqueis a iniquidade. Arrependa-se. Pai, se nesse momento existem pessoas que estão pedindo perdão pelos pecados praticados, perdoa-os, Pai, em nome de Jesus. Aqueles outros que estão te aceitando como Senhor e Salvador Jesus, olha para eles com carinho. Escreve seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Provê o pão do dia de hoje, Senhor, no meio de tanta iniquidade. Provê o nosso pão do dia de hoje. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça, até a volta de Cristo Jesus. Pois esse está cada vez mais próximo o dia em que o nosso Senhor e Salvador se levantará do trono. E então o fim virá para aqueles que praticam a iniquidade e para aqueles que estão em Cristo Jesus. Grande será o regozijo. Uma vida eterna na cidade santa, na Nova Jerusalém. Obrigado, Santo Deus, por ter com carinho nos tirado do pecado, nos lavado. Estamos aqui, Senhor, preparados, em nome de Cristo Jesus. Que seja feita a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.